Muita gente se pergunta como é que as máquinas, numa fábrica, sabem direitinho o que fazer na hora certa. Bom, na maioria das vezes, a resposta para isso é a lógica ladder. Hoje, a gente vai desvendar essa linguagem de programação que é a base da automação industrial de um jeito bem simples e direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje é, na verdade, bem parecido com a própria lógica ladder. A gente vai construir o conhecimento em blocos. Primeiro, vamos entender o que é isso. Depois, a gente vê os componentes mais básicos, e aí vamos adicionando memória, tempo, contadores, até chegarem a umas lógicas um pouco mais elaboradas. Então, vamos lá! Certo. Primeira parte, o que é a lógica ladder? Vamos conhecer o nosso ambiente de trabalho digital. Essa tela aqui é a do software SCPWS1. Pensa nela como a nossa bancada de trabalho, só que digital. Ali na esquerda, a gente tem a caixa de ferramentas com todos os nossos componentes, e à direita, essa área em branco, é aí que a mágica acontece. É onde a gente vai desenhar nossos circuitos. O nome Logical Ladder vem do inglês ladder, que significa escada. E faz todo sentido, porque o programa parece mesmo uma escada. Cada linha horizontal é como se fosse um degrau, e cada degrau é um circuito. A regra é bem simples. Para uma saída lá na ponta ligar, a lógica do degrau inteiro precisa ser verdadeira. É igualzinho a um circuito elétrico. Se o interruptor está ligado, a lâmpada acende. A ideia é essa. Vamos para a segunda parte, contatos e bobinas. Agora a gente vai conhecer os blocos fundamentais. Pode acreditar, tudo, não importa o quão complexo pareça, é construído a partir desses dois elementos básicos. E aqui estão eles. No menu Contatos, a gente encontra as entradas. São os botões, os sensores, os interruptores. Basicamente, são as condições do nosso sistema. E no menu Bobinas, ficam as saídas, ou seja, as ações. Ligar o motor, acender uma luz, o que for. Então, bora montar nosso primeiro circuito passo a passo. Primeiro, a gente seleciona a área de programação. Daí, adicionamos um contato, que vai ser a nossa entrada I1. Puxamos a linha para conectar tudo e, lá no final, a gente coloca uma bobina, que vai ser a nossa saída Q1. E pronto, simples assim. E o que esse circuito quer dizer? A tradução é bem direta. Se a entrada I1 estiver ativa, então ative a saída Q1. É uma relação de causa e efeito pura e simples, e essa é a base de toda a automação. Mas como a gente sabe que isso vai funcionar na vida real? Simples. A gente simula. O software tem um simulador que imita o equipamento de verdade. Quando a gente clica no interruptor da entrada I1, olha lá, a lâmpada da saída Q1 acende. É a prova de que a nossa lógica está certinha, antes mesmo de ir para uma máquina de verdade. Bem útil, né? Terceira parte, set e reset. Essa lógica de liga e desliga é ótima, mas e se o sistema precisar lembrar de um estado? Para isso, a gente vai precisar adicionar o conceito de memória. Vamos pensar num problema bem prático. Como é que a gente faz para manter o motor ligado depois que o botão de partida for solto? Com a lógica que a gente viu até agora, assim que o dedo saísse do botão, o motor desligaria. Para resolver isso, a gente vai precisar de uma ferramenta nova. E a solução são as bobinas set e ESET. Funciona assim. A entrada I1 ativa a bobina set, que trava a saída Q1 no estado ligado. Ela fica ali, ligada, guardando essa informação. Até que a entrada I2 ative a bobina reset, que vai lá e desliga. Basicamente, a gente criou um interruptor com memória. Quarta parte, adicionando o fator tempo. Na automação, nem sempre as ações são instantâneas. Muitas vezes, a gente precisa de um atraso, de uma espera. E é aí que entram os timers, ou temporizadores. Existem dois tipos principais. O TO-ON, que é o ON Delay, atrasa para ligar. Ou seja, a saída só vai ativar depois de um certo tempo. Já o TOF, o Off Delay, atrasa para desligar. A saída desativa só depois de um tempo. O segredo é saber se o atraso que a gente precisa é na hora de ligar ou na hora de desligar. Vamos ver um exemplo prático do tom. Olha só. Quando a entrada I1 é ativada, o timer T1 começa a contar. O tempo que a gente programou ali no PT é de 100, que nesse caso significa 1 segundo. Então, só depois que esse 1 segundo se passa, é que o contato do T1 fecha e finalmente ativa a nossa saída Q1. Agora, um detalhe importante. Esse timer tem um limite. Ele só consegue contar até 220 segundos. E aí fica a pergunta, e se a gente precisar de um tempo maior que isso? Tipo 1 hora? Para isso, vamos precisar de uma solução um pouco mais criativa,
que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse software especificamente não tem um bloco de timer TOF pronto, mas a gente consegue criar um. E a solução é bem inteligente. A gente usa um timer TON com um contato do tipo normalmente fechado. O que isso quer dizer? Que ele já começa fechado, já deixa a energia passar, o resultado é que a saída Q1 liga imediatamente junto com a I1. Mas quando a I1 é solta, o timer começa a contar o seu segundo e só depois desliga Q1. É um jeito muito esperto de inverter a lógica do timer. Parte 5. Contando ações e eventos. Além de controlar o tempo, muitas vezes a gente precisa contar coisas. Quantas peças passaram numa esteira, quantos ciclos uma máquina fez. Para isso, usamos o bloco de contador. O contador, ou CNT, é bem fácil de entender. Cada pulso que chega na entrada I1, ele aumenta a contagem. 1, 2, 3. Quando essa contagem chega no valor que a gente definiu, aqui no caso 100, o contato C1 dele fecha e ativa a saída Q1. E a outra entrada, a I2, serve para zerar o contador e começar tudo de novo. E chegamos à sexta e última parte, combinando blocos. Agora que a gente já conhece as peças individuais, vamos ver o verdadeiro poder da lógica ladder, que é juntar esses blocos para criar sistemas bem mais avançados. Lembra daquele nosso problema com o limite de 320 segundos do timer? Pois é, o desafio está na mesa. Como a gente pode usar os blocos que já aprendemos para criar um temporizador de 1 hora, ou seja, de 3.600 segundos? E aqui está a solução. É uma combinação simplesmente brilhante. A gente usa um timer, o T1, para gerar um pulso a cada segundo. Ele fica ali, tic-tac, marcando o ritmo. Cada pulso desse alimenta um contador, o C1, que foi programado para contar até 3.600. Então, depois de 3.600 pulsos de 1 segundo, o contador atinge a meta e ativa a saída. Problema resolvido. Temos um temporizador de 1 hora, feito com a combinação de 2 blocos simples. Para fechar, fica uma reflexão. Pensem um pouco nos processos do dia a dia. Desde uma máquina de lavar roupa, um sistema de irrigação de jardim, até o semáforo da esquina. Quais deles poderiam ser controlados usando apenas esses blocos lógicos que a gente viu hoje? A resposta é que, com essa base, as possibilidades são enormes.